Agora a gente está caminhando para o encerramento do evento e eu queria chamar aqui ao palco a Helena Renovato, coordenadora de Relações Institucionais do IBRAM. Bom, foi um dia de muitos aprendizados, né? Eu sou Helena Renovato, sou coordenadora de Relações Institucionais do IBRAM e também sou coordenadora do GT de Diversidade, Equidade e Inclusão, juntamente com a Vera, com a Karine e com a Érica, que fizeram um trabalho maravilhoso aí, juntamente com o GT, que foi esse evento que nós produzimos aqui para vocês. Eu queria aproveitar essa oportunidade para anunciar o lançamento, já que a Ana pediu aí mais 30 minutos, né, de tempo para poder falar dos cases. A gente tem um ano inteiro. Queria anunciar que a gente vai ter 2025 inteiro para poder a gente falar aí de cases, de propostas, do que as empresas estão fazendo para a diversidade, equidade e inclusão. E agora, a gente está lançando hoje, oficialmente, a nossa segunda edição do nosso e-book, do Guia de Boas Práticas no tema, e que a gente teve aí muito trabalho com vocês, né, que fazem o tema, na verdade. O IBRAM ele é só um fomentador, né, do tema, a gente provoca, a gente traz, a gente quer caminhar junto de vocês, mas, na verdade, o trabalho é todinho das empresas. Então, a gente está trazendo hoje esse lançamento do e-book, edição 2025, para que vocês possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho, daquilo que as empresas estão desenvolvendo, estão fazendo, estão empenhadas em trazer, de fato, essa transformação para o setor. E queria compartilhar com vocês, considerando que nós temos mais de 90 empresas mineradoras no setor hoje, representadas ali dentro do IBRAM, a gente quer mostrar que algumas dessas empresas tiveram a oportunidade de compartilhar, e as empresas são essas, eu queria mencioná-las, são a Alcoa, a Kinross, Anglo América, Mosaic, Anglo Gold Ashanti, Samarco, Gerdau e Vale. Esse painel ele está pequeno diante do desafio das empresas que nós temos aqui e de tudo que nós podemos fazer. A gente espera que, em 2026, nós tenhamos uma página, 2 páginas dedicadas a apresentar as empresas que trabalharam conosco e que a gente está disposto a apoiar aí nessa trajetória de maturidade para o tema de diversidade, equidade e inclusão. Contem com o IBRAM, tá bom? Obrigada. E agora eu gostaria de convidar o nosso presidente, o ministro Raul Jungmann, para fazer o encerramento do nosso evento, que tenho certeza que ele tem palavras que vão traduzir aí tudo que nós vivenciamos hoje, né, e que esperamos continuar vivenciando aí ao longo de 2025. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu acho que é muita pretensão eu querer, no pouco tempo que eu tive, traduzir toda a riqueza do que vocês vivenciaram ao longo desse dia. Mas eu queria fazer algumas reflexões sobre o tema da diversidade. Eu vou começar por uma coisa bastante atual. Eu não sei se vocês viram ou tiveram conhecimento de uma série da Netflix chamada Adolescência. Tiveram? Então, se nós formos fazer uma reflexão sobre a importância da diversidade, eu acho que essa série, e para quem não assistiu e não viu, eu não vou aqui fazer spoiler, mas vou apenas situar qual é o tema dela. Se trata de uma história de um garoto, Jamie, de 13 anos de idade, que comete um homicídio, matando uma sua colega de escola. Ao longo dos episódios, são 4 episódios, aliás, os 4 episódios, de 1 hora, o que é que nós vamos ver ali? Nós vamos ver como o Jamie, no que hoje a gente chama de mundo digital, das redes sociais, dos grupos e comunidades que jovens fazem entre si, especificamente um que
é muito conhecido na Inglaterra, incel, quer dizer os celibatários involuntários, ou seja, homens que não são aceitos ou não são escolhidos, que não geram amor de mulheres. Tem um outro problema conexo a isso, que foi meu filho que passou um período na Inglaterra, Bruno, e ele me falava que há mais de década um problema da juventude e um problema sério de segurança no Reino Unido é a questão de que os jovens portam facas. Eu não sabia disso, desconhecia isso. E que eles têm uma disputa entre eles. Pois bem, no interior dessa comunidade digital, por assim dizer, cria-se o quê? Ao contrário da diversidade, da aceitação do outro, porque, no fundo, quando falamos de diversidade, é disso que nós estamos falando, pelo contrário, cria-se o reverso, a discriminação, e particularmente com relação a mulheres. E é esse o plot da história que leva o Jamie, de 13 anos de idade, por isso, essa série está ocasionando um debate global sobre esse tema. É de longe a série mais vista da Netflix até hoje, 66 milhões de views, ou seja, de pessoas que viram, pelo menos de acesso, você teve, quer dizer, disparado, em primeiro lugar. E eu recomendaria a todos e todas que são pais e mães aqui que assistissem essa série. Ela causa um profundo impacto, mas é muito importante assisti-la. Assisti-la por conta dos nossos filhos, que hoje vivem um mundo, muitas vezes, paralelo, que eu pelo menos, pouco entendo deles. A minha vida, em termos de rede, se resume a LinkedIn, Instagram, no máximo, ou Twitter, mas isso, evidentemente, é o meu limite. Mas jovens que chegam em casa, se trancam no quarto, se fecham e entram num mundo digital que nós não dominamos e não entendemos. Mas um mundo que produz ódio, que produz discriminação, que produz algo que Jamie, um garoto de 13 anos, envolvido, chega a esse ponto. Então, a importância da diversidade, ela é essencial para que nós possamos ter uma sociedade, um mundo mais pacífico, que passa pelo princípio da aceitação do outro. Mas aceitar o outro não é fácil. O resumo dessa não facilidade nos foi dado por um grande poeta brasileiro, cantor, Caetano Veloso, quando naquela música Sampa, vocês conhecem? Acho que todo mundo conhece. Tem um versinho que diz o seguinte: Narciso acha feio o que não é espelho. Ou seja, nós reagimos àquilo ou àquele que nós achamos que é diverso, que não se identifica conosco. Seja em termos étnicos, seja em termos políticos, seja em termos raciais, seja em termos de gênero. Então, a diversidade é exatamente, por assim dizer, uma cultura que visa a reconhecer a integralidade, a humanidade do outro. E isso é absolutamente fundamental quando nós pensamos no que ocorreu, por exemplo, na nossa própria história. Se nós formos pensar no grande primeiro passo da diversidade brasileira, ele está na abolição. A abolição que vai se desdobrar praticamente por mais de século. Nós nos tornamos uma colônia cuja economia era totalmente dependente do setor agrário, ou agrícola, como vocês queiram, e da mão de obra negra, da escravidão. E foi um longo percurso. Em 1850, nós tivemos a primeira lei que caminhava nessa direção lentamente, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico escravo, muito estimulado pela Inglaterra através da chamada Bill Aberdeen. Em seguida, nós tivemos, em
1871, a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, que foi iniciativa de Dom Pedro II, teve uma reação simplesmente monumental do que era o parlamento na época. E foi um dos fatores da descolagem, sobretudo do que eram os fazendeiros, de que eram os empresários agrícolas naquela época, do Império, o segundo, chamado Segundo Império. E tivemos, em 1885, a Lei dos Sexagenários. E, por fim, a chamada Lei Áurea, de 1888, que praticamente derrubou o Império. Porque a base de sustentação que ele tinha política, que vinha do agro, que vinha do mundo, efetivamente, do campo e da produção que nós realizávamos, ela se desfez e o Império caiu. O segundo grande movimento que nós tivemos é o movimento voltado para a igualdade entre homens e mulheres. A primeira menção que nós tivemos no Código Eleitoral é em 1832, quando as mulheres facultativamente podiam votar. E só tiveram efetivamente o direito de poder votar em 1932, não 1832, em 1934. Então, a diversidade, evidentemente que aqui nós estamos fazendo uma relação, como acabei de ouvir, entre diversidade e empresas. Mas é preciso entender que a luta pela diversidade é uma luta que tem tudo a ver com o avanço civilizatório da sociedade e do próprio mundo. Então, quando nós estamos falando de diversidade aqui, nós estamos falando em nos conectarmos com o mundo e a luta de mulheres, de negros, de LGBT, de trans, de excluídos, de hipossuficientes e assim por diante. É um movimento no qual as empresas, e particularmente o setor mineral, ele, digamos, se alinha a essa luta histórica, que tem marcos importantíssimos. Em 1964, os Estados Unidos adota a lei dos Civil Rights, ou seja, dos direitos civis. E aquilo se encontrava exatamente no bojo da luta pela igualdade racial que tinha no pastor Martin Luther King, o seu grande líder, e que pagou com a vida por conta disso. Já nos anos 70, nós temos um importante movimento, isso nos anos 60, a questão racial que explode, por assim dizer, nos Estados Unidos, e permanece até hoje. Nos anos 70, surge, na verdade, uma luta muito anterior, desde o século XIX, das sufragistas na Inglaterra, que é o chamado movimento feminista. Nos anos 80, nós temos as primeiras políticas de diversidade que vão sendo aperfeiçoadas. Aqui no Brasil, a chamada Lei de Oportunidades Iguais, de 1995, também está incluída nesse mesmo processo, nessa mesma luta. Então, na verdade, nós temos que nos abrirmos, por assim dizer, para a perspectiva de que a diversidade ela faz parte da democracia, ela faz parte do respeito pelo outro, ela faz parte, sobretudo, de uma sociedade inclusiva. Mas isso encontra resistências. Voltando ao que Caetano diz, hoje nós estamos vivendo um momento em que a diversidade está sob ataque. Em todo o mundo, a diversidade está sob ataque. Humberto Eco tem um livrinho, eu gosto muito dele, chamado Fascismo Eterno. Ele diz que, sobretudo, a perspectiva reacionária é uma perspectiva que parte do princípio do tradicionalismo, da tradição, e que ela é imutável. Se, de fato, a tradição é o centro que deve vigir para a sociedade, então, não há o que avançar, não há o que mudar, porque, na verdade, a tradição já nos traz, por assim dizer, o caminho, a verdade. Então, não há necessidade do avanço. O avanço que, por exemplo, com a ciência, acontece a partir do desacordo. A ciência anda a partir, sobretudo, da ruptura de consenso
e da conquista de inovações, de passos que são fundamentais e apropriados por todos nós. A mineração, ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Socioambiental. O IBRAM hoje tem um Conselho Consultivo Socioambiental, formado por stakeholders da sociedade para os quais nós apresentamos os nossos passos em termos de ESG, em termos de questões sociais e assim por diante. E é um conselho que eu reputo muitíssimo interessante e muito participativo, como foi ontem. Eu pensava que nesses 3 anos em que nós estamos nessa gestão à frente do IBRAM, como mudou o papel da mineração. Hoje nós estamos, sem falsa modéstia, no centro das discussões geopolíticas globais. Eu lia, antes de ir aqui, no meu celular, o presidente Trump dizendo que odiava dizer isso, mas que ele pretendia tomar a Groenlândia, mesmo através da força. E a Groenlândia, há mais de 2 séculos, está ligada à Dinamarca. E por que isso? Por causa dos minerais. Segurança nacional, uma proximidade entre Groenlândia, Canadá e Estados Unidos, em termos geográficos, mas também pela importância dos chamados minerais críticos, estratégicos. A mesma coisa ele coloca na negociação do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que é uma guerra em solo europeu e que a todos nós preocupa. E o que é que ele pede para o ressarcimento do apoio militar que deu à Ucrânia, aos Estados Unidos até agora? Minerais críticos, os quais a Ucrânia dispõe em larga medida. Hoje preocupa aos países do mundo a questão da segurança do suprimento para os minerais críticos. E dentro da polaridade que nós estamos vivendo entre Estados Unidos e China, esse é um dos pontos centrais. Vou antecipar uma coisa para vocês aqui. Na próxima semana, nós devemos estar recebendo a delegação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos procurou o IBRAM. Os Estados Unidos já pediu, nós temos a Expo IBRAM, logo mais, novembro, né, Paulo? Outubro, obrigado. Em outubro, nós temos a Expo IBRAM de Salvador, que já está absolutamente vendida e com espaços adicionais, porque nós não temos onde acomodar os pedidos com relação, ou seja, a ambição, eu diria assim, o ingresso, o crescimento que você tem hoje, em termos minerais, é simplesmente uma febre. É rara a semana que nós não recebemos uma delegação do exterior querendo uma reunião com o IBRAM. E por que isso? Porque os minerais, e aqui, sobretudo, se destacam os minerais críticos e estratégicos, eles são decisivos para que a gente possa vencer o maior desafio da humanidade hoje, que é a transição para uma economia descarbonizada, que a gente possa superar uma economia cuja base é energia fóssil. Não há possibilidade de transição para uma economia carbono neutro sem os minerais. Minerais para baterias, minerais para aerogeradores, minerais para semicondutores, minerais para placas voltaicas. Ao mesmo tempo, sem minerais não há segurança alimentar. Isso vale muito para o Brasil, que é um grande exportador e produtor de produtos agrícolas. Nós importamos aproximadamente 95% do potássio que nós consumimos e 78% do fosfato, sem falar nos nitrogenados. Não há segurança alimentar. E se o Brasil alimenta, como dizem, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes mundo afora, vocês podem imaginar do que é que isso representa. Eu costumo sempre dizer que no celular, que todos nós temos, e quando acordamos, a primeira coisa que fazemos é olhar para o celular e passamos o dia envolvidos com eles, ele tem 14 minerais. Então, a minha reflexão ontem foi de que a nossa responsabilidade global, ecológica,
de inovação, de tecnologia, de segurança, de soberania nacional e também dos aspectos globais, eles, sobretudo, cresceram enormemente. E nós temos que fazer jus a isso. E, particularmente, o IBRAM, que todos aqui participam dele, ele tem um papel e uma responsabilidade que tem crescido de uma maneira, me permitam, praticamente assustadora. Assustadora porque tudo isso, ainda ontem, a Isabela Teixeira, que faz parte do Conselho Socioambiental, juntamente com outros mais stakeholders da sociedade, mas também da própria mineração, ela dizia que na COP30, que está aí, colocada na ordem do dia, e que amanhã nós vamos ter uma reunião do nosso Conselho de Administração, que vai exatamente definir o kick-off, ou seja, a largada da mineração no que diz respeito aos compromissos e à nossa ambição em termos de COP30, ela dizia que talvez a grande inovação que se tenha em termos do mundo empresarial da COP30 será a mineração. Então, a nossa responsabilidade, e é isso que eu queria frisar, ela tem crescido, repetindo, exponencialmente, em todos esses aspectos e tudo mais. E, dentro disso, o que é que tem a ver a diversidade? Eu acho que falar sobre o conceito de diversidade, o que é que ele representa na história, o que é que ele significou em termos de inclusão e de avanço democrático, eu não preciso repetir aqui. Mas é preciso dizer que nós não vamos conseguir fazer jus à dimensão que nós assumimos e à responsabilidade que nós temos se não avançarmos na diversidade. Ou seja, a diversidade é essencial para que nós tenhamos, como aqui foi dito, um setor mineral que esteja alinhado com o mundo, alinhado com a modernidade, com a justiça e com a democracia. E eu não acredito que no mundo de hoje, nenhum setor e nenhuma empresa que não se alinhe com o mundo e com que as demandas desse mundo, ela possa prosperar e ela possa sobreviver. Porque diversidade significa, sobretudo, possibilidade de que a gente viva harmonicamente dentro de uma comunidade, de uma empresa, de uma família, de um país ou do mundo. A diversidade, evidentemente, que ela traz maior riqueza, maior inclusão, tanto para a sociedade como para as empresas. E fica claro, eu ainda há pouco falava com Ana Cunha, entre um puxão e outro de orelha que ela me dá, que ela gosta muito de brigar comigo, não sei porquê, mas, enfim, coisas da Ana. Eu dizia, Ana, puxa, esse auditório, a essa hora, bastante gente, e o Paulo me dava os números, né, dizendo que aqui estiveram aproximadamente 2.000 participantes, 40 painelistas, 7 horas de conteúdo. E se hoje, até agora, esse momento, há todo esse interesse, é porque há energia, porque há disposição, porque há vontade de participar e fazer com que esses temas se aprofundem. E isso é decisivo e fundamental para as nossas empresas, para o setor, e a gente sempre aqui tem que dizer, não é só para as empresas, não é só para os setores, não é só para aqueles que estão dentro e que estão vivendo, e que estão aqui presentes, e os que estão nos ouvindo, que eu aproveito para cumprimentar, mas é para o mundo. Hoje, não há possibilidade de uma desconexão entre o que nós estamos fazendo. No passado, talvez. Hoje, não há mais. Hoje, não há mais. O que acontece na Singapura, hoje de noite, se reflete na manhã seguinte aqui, e vice-versa. É um mundo totalmente interconectado. Por isso mesmo, a luta pela diversidade é algo que, mais uma vez, nos insere dentro das lutas que são travadas hoje em todo o mundo, num momento muito difícil, diga-se de passagem, embora esse não seja o assunto, que nós estamos vivendo mundo afora. Eu tenho uma relação, se me permitem, de muito tempo com a questão da diversidade. Quando eu era ministro da Reforma Agrária, 25 anos atrás, no INCRA, nós
eu me dei conta de que havia pouquíssimos negros em cargos de comando e também poucas mulheres. E mandei fazer um levantamento. Na época, você tem, se vai do DAS, que é o cargo de direção, assessoramento superior, do mais baixo, que é o nível 1, até o nível 6. Não havia nenhuma mulher, nem negro, acima do nível 3. Foi quando nós tomamos a decisão, e não apenas por isso, fique claro, mas baseado na competência de termos o primeiro presidente do INCRA negro. E mais do que isso, feito o levantamento, nós criamos uma gerência voltada para a etnia e uma gerência voltada para a questão da mulher. E elas vinham, elas e eles, que faziam a representação, estavam na direção, no mesmo nível dos demais diretores com qual nós trabalhávamos. Ainda quando nós estávamos à frente da reforma agrária, nós fizemos o primeiro vídeo da história, permitam dizê-lo, porque tenho orgulho de dizê-lo, a respeito do Dia Nacional da Consciência Negra, que eu venho procurando resgatar, que tem quase 30 anos. Fizemos o primeiro anúncio nacional saudando o Dia Nacional da Consciência Negra. E também fizemos, isso, Dona Ruth Cardoso, saudosa Dona Ruth Cardoso, ficou muito feliz com essa notícia quando nós fizemos a primeira licitação com base em cotas do governo federal. Primeira licitação, que foi exatamente para prestadores de serviços. Naquela época, tinha acontecido a conferência de Durban, a respeito da discriminação e outros temas conexos. Lembrando que, em 1965, a ONU ela deliberou a Convenção pela eliminação de toda e qualquer discriminação racial e, em 1979, a eliminação de qualquer discriminação contra a mulher. Que são conquistas, sem sombra de dúvida, importantes, mas que temos que lutar para torná-la cada vez mais realidade. Encerrando esse encerramento, tautológico, né, gente? É o cansaço. Eu quero dar parabéns a todos que organizaram esse encontro, dar parabéns às empresas que patrocinaram esse nosso encontro, e aqui eu destaco a BHP, a Anglo América, a Bemisa, a Nexa, a Anglo Gold, a Vale e tem a Mosaic. A todas elas, muitíssimo obrigado por promover. Vocês sabem, eu falava também com Ana, quando ela me ouve, eu falo, e eu dizia o seguinte, o IBRAM hoje, o setor, na verdade, ele tem tido tantas iniciativas que a gente até mesmo fica meio, assim, perplexo com as coisas que acontecem. Nós estamos para entregar um relatório do Instituto de Pesquisa Social que está levantando aliás, já levantou toda a situação socioambiental de 260 municípios mineradores em 12 indicadores e que vai permitir a toda e qualquer empresa nossa saber exatamente qual é a situação socioambiental do município onde ela se insere, o que significa poder dialogar com base em dados objetivos com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura e, sobretudo, a alocação dos seus recursos, que sempre tem que haver, viu, Adriano, com relação à sociedade em que ele se insere. Nós estamos, em agosto, entregando uma parceria com a USP, que permite o rastreamento do ouro, saber se o ouro é legal ou ilegal. E isso é fundamental para que a gente combata o ouro, e nós tivemos vitórias muito importantes, das quais nós temos uma participação objetiva e concreta nelas, como é o caso do fim do Instituto da Boa-Fé, que é um absurdo, não é? E nós vamos também entregar um estudo que o Júlio Neri desenvolveu, que é sobre a maturidade da defesa civil em quase 900 municípios do Brasil. Isso é absolutamente inédito, porque a defesa civil é fundamental para as nossas atividades, é decisiva. E qual é a resposta, qual é a maturidade que tem essas defesas civis?
vai dar um choro e ranger de dentes, porque, evidentemente, alguns sairão se bem, municípios, e outros nem tanto. Mas é nosso dever caminhar nessa direção, de maior segurança, de processo, de respeito às pessoas, de transparência, de honestidade de propósito, sem o qual você não avança. Você não pode dizer, eu sou isso, sem você calçar isso que você afirma em fatos, em atitudes. E essas, muitas vezes, são dilemáticas, não são fáceis. Mas eu digo com muito orgulho, eu participo de um conselho de uma grande empresa. E eu vi, na semana passada, um representante do setor elétrico, sênior, dizendo o seguinte: nós estamos querendo fazer a associação das associações do setor elétrico. E aí apontou para nós e disse, e nós queremos o caminho, o exemplo é o IBRAM. E, imediatamente, uma outra participante do conselho disse everywhere, ou seja, em todos os lugares é isso que se diz. De que o IBAMA, perdão, o IBAMA, eu fui presidente do IBAMA, mas paciência. Um dos exemplos do cansaço é você trocar os nomes e você não conseguir encerrar a fala. E isso me lembra o governador, na verdade, interventor de Pernambuco, Agamenon Magalhães. Ele era um pouco indelicado, digamos assim. Interventor, Getúlio chamava de meu carrasco. E ele chega numa cidade do interior, onde vai inaugurar sei lá, cemitério, alguma coisa assim, desse tipo. E quando chega lá, percebe que o prefeito está com um discurso bastante alentado. Ele olha para aquilo e diz, prefeito, o que é isso? Ele disse, é o discurso, doutor Agamenon, que eu fiz para o senhor. Ele passa a mão e diz, isso aqui é tão importante que eu vou levar para o palácio para ler. Você não precisa falar, deixa que eu levo. Mas, enfim, tentando concluir, o que eu quero reafirmar é que isso se deve a vocês, deve ao impulso de vocês, à criatividade de vocês, à disposição de vocês de mudar, à disposição de fazer com que esse setor seja justo, que ele seja não apenas operacional, não apenas ele realmente remunere o capital, que é fundamental, sem o que não existem empresas, é preciso entender isso, mas, ao mesmo tempo, também ele esteja alinhado com a sociedade mais justa, esteja alinhado com os desafios da humanidade, porque nós nós fazemos parte de tudo isso. Não é? E em que pese as resistências que estão aí, como diz o próprio Humberto Eco, quer dizer, na tradição a verdade está dada, não há o que mudar, apenas há que continuar e fazer as coisas que sempre nós fizemos, mas é fundamental que a gente possa avançar, e essa é a trajetória da humanidade em busca de justiça, em busca de felicidade, em busca de democracia. Parabéns a todas e todos por esse dia que caminha exatamente nessa direção. Obrigado.